duas são assim, elas. O Senhor levanta a pregadora. E, às vezes as duas pregam, tá? Tá vendo? É o mesmo período de pregação. Aleluia. Quero dizer para a pastora Solange que no YouTube tem sido bênção na minha vida. Já há algum tempo eu acompanho elas, né? Aleluia. Não vou demorar. Grande é o Senhor. Maravilhoso. A Thalia está vendo. Glória a Deus. Abençoe, Thalia. Salve a igreja com o Senhor, amém? Amém. Eu não sou a pregadora da noite, mas desde já eu já quero agradecer a oportunidade de estar aqui junto com os irmãos, conhecendo mais um povo que quer ir morar no céu, amém? Amém. Eu convido a todos a abrir a sua Bíblia no livro de Marcos, uma meditação breve. Que achando vai se colocando de pé em reverência à palavra do Senhor. Marcos capítulo 10. Louvado seja o Rei. Vamos meditar a partir do versículo 17, que diz assim a palavra do Senhor. E pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse: Por que me chamas de bom? Ninguém há bom senão um, que é Deus. Tu sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falsos testemunhos, não defraudarás alguém, honra teu pai e a tua mãe. Ele, porém, respondendo, lhe disse: Mestre, tudo isso guardei desde a minha mocidade. E Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse: Falta-te uma coisa. Vai e vende tudo quanto tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu, e vem e segue-me. Mas ele, contrariado com essa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Amém? Pode se sentar nesta noite. Glória ao Pai. Eu estive hoje orando ao Senhor no período do meio-dia e o Senhor me deu essa palavra a respeito do jovem rico, e eu abri a Bíblia na hora e fiquei meditando. É uma passagem muito conhecida no meio das igrejas. Quem aqui já nunca ouviu falar do jovem rico? Aquele que chegou diante de Jesus: Mestre, bom mestre, o que eu vou fazer para herdar a vida eterna? Ele fez uma pergunta importante, mas a resposta não foi o que ele esperava. Tanto é que Jesus diz assim para ele: Tu sabes os mandamentos. Você sabe os mandamentos. Não vai adulterar, não vai matar, não vai se prostituir, não vai furtar. Aí ele responde para Jesus: Isso tudo eu já vivi. Eu estou vivendo isso desde a minha mocidade. Isso, então tudo bem, então eu já tenho a salvação garantida. Aí Jesus olha para ele e a Bíblia vai dizer: Jesus o amou e disse: Está faltando uma coisa. E quando ele escuta isso, o que é que está faltando? Eu estou vivendo isso, os mandamentos eu estou vivendo desde as minhas mocidades. Eu sou uma pessoa religiosa. Eu estou nos cultos sempre, eu não falto culto. Eu sempre estou presente, sou um crente, sempre presente na igreja. Eu nunca matei ninguém, nunca menti, eu nunca roubei, eu nunca me prostituí. Eu sou casada com um homem só. Eu vivo os mandamentos.
Sendo que Jesus olha para ele e vê que está faltando uma coisa. E Jesus disse: é verdade. Mas vai, vende tudo que você tem e volta e segue-me. Mas quando ele ouviu isso, a Bíblia diz que ele se sentiu contrariado. Porque talvez a intenção dele, a Bíblia não diz, mas eu imagino a intenção dele. Ele convicto que estava certa a sua salvação. Talvez ele estivesse com a convicção que ele estava indo para o céu, que não faltava fazer mais nada. Aí talvez ele chegou, vou lá em Jesus para ver se ele vai dizer que está faltando alguma coisa, mas com certeza não. Aí quando ele chega, ele fez uma pergunta bastante importante. Mas a resposta que ele ouviu não foi o que ele esperava. Talvez ele estivesse se sentindo o crentão, o salvo. Mas Jesus, que sonda o íntimo do coração, viu que estava faltando uma coisa nele e contraria. E nesta noite não é diferente. Muito interessante a palavra que o pastor Adenilson leu nesta noite. E a Bíblia vai dizer que o Senhor não nos chamou para a imundícia, mas para a santificação. E o que está faltando nos dias de hoje é aquilo, sabe, que você tem um apego no coração tão grande. Para o jovem rico não faltava mais nada, ele vivia o básico. Mas Jesus olhou para ele e viu que o que ele tinha, as riquezas que ele tinha, não era ele que possuía as riquezas, mas eram as riquezas que possuía ele. Jesus viu que o que ele tinha, o coração dele estava totalmente sendo entregue àquilo. E o que o teu coração está entregue. Muitas das vezes você diz: eu não sou rica, eu não sou milionário. Ah, sim, mas tem uma coisa ainda que está faltando você deixar. Tem uma coisa ainda que... Não, entenda uma coisa. Ser crente não é somente vir para a igreja. Eu estava ali no canto e na hora da adoração eu fiquei meditando. As pessoas vêm para a igreja como se tivessem ido ao supermercado. Tá faltando uma coisa em casa? Vou ali no supermercado, compro e volto. E as pessoas vêm para a igreja nessa função. Tá faltando alguma coisa, o casamento que está com problema, a casa que está com problema, vou para a igreja pedir a Jesus e depois volto. Meu filho, Jesus não é uma lista de supermercado não, tá? Você vem para a igreja para adorar Ele, primeiro faz a vontade dEle e depois de haver desfeito tudo, aí sim espere a promessa se cumprir. Mas quer cumprimento da promessa, primeiro se enquadre dentro da vontade do Senhor. E as pessoas vêm para a igreja, chega normalmente, não se preocupa de oferecer nada para Jesus. Eu sei que é uma coisa que você tem ouvido muito nesses últimos dias. Jesus está aqui, mas é algo muito superficial. E o Jesus que eu estou falando nessa noite não é o mesmo que você está ouvindo por aí, não. O Jesus que eu estou falando nessa noite, até o partir do pão dele é diferente. A Bíblia vai dizer que Jesus andando com os discípulos não percebem no caminho de Emaús. Aí os discípulos o constrangem, Jesus entrar dentro da casa. Não vai embora não. Entre, já está, fique conosco. Jesus entra, os discípulos ainda não tinham percebido que era Jesus. Mas quando Jesus vai, pega o pão e vai partir, os discípulos reconhecem que era Jesus. Que Jesus é esse que até o partir do pão dele é diferente. E o que você tem ouvido aí fora, como diz a irmã Solange, é a casca do evangelho, não é a polpa não. Por isso você não está se sentindo saciado. Por isso que você está fazendo que nem o jovem rico.
indo atrás de Jesus e perguntando: o que eu vou fazer para herdar a vida eterna? No livro de Atos vai dizer que quando os discípulos foram cheios, Pedro, cheio do Espírito Santo, começou a pregar, e quem estava ouvindo o sermão que Pedro estava dando, chega para eles e diz: o que nós faremos? O que nós precisamos fazer? O que está faltando a gente fazer para a gente provar disso que vocês provaram? Aí sabe o que Pedro diz? Se arrependam de vossos pecados, porque virá tempos de refrigério. Quer provar da polpa do Evangelho, da pureza do Evangelho? Se arrependa de vossos pecados. Saia da sua zona de conforto. Que evangelho é esse que não te contraria? Tu és maravilhoso. Se você está em uma igreja que a palavra é pregada e você não é contrariado, eu quero te dizer uma coisa: não vem de Deus. O jovem rico, quando foi atrás de Jesus e perguntou o que estava faltando para herdar a vida eterna, Jesus disse: vai, vende tudo que você tem, aí você volta e me segue. E a Bíblia diz que ele se sentiu contrariado. Por quê? Porque não era o que ele estava esperando ouvir. Poderoso Rei. Então talvez o que você está ouvindo nessa noite não é o que você esperava, e isso está te contrariando. Mas tem uma coisa: não saia daqui triste não, que nem o jovem rico. Não saia daqui que nem ele, não, triste não. Sabe por quê? Porque a contrariação de Deus para a nossa vida é para gerar vida eterna. É para gerar salvação. E talvez a vida que você está buscando é somente nessa terra. Mas o que Jesus tem não é além disso. É mais, é muito mais que isso, que essa vida terrestre. Aleluia. Outra coisa. Eu fiquei analisando ali, não somente a respeito das pessoas que vêm para buscar alguma coisa e voltar para casa. Mas eu não entendo como um crente diz que quer ir morar no céu, que quer passar uma eternidade com Deus, mas não gosta de estar com Ele. É impossível você dizer que tem intimidade com Jesus, mas você não passa tempo com Jesus. Você arruma uma amizade aí na rua, se você tiver muita intimidade, você precisa estar com ele frequentemente, conversar com ele, seja por telefone, por mensagem. Você tem que estar próximo dessa pessoa para ter intimidade, adquirir intimidade com ele. E se você não tem isso com Jesus, eu sinto muito lhe dizer, você não tem intimidade com ele. Se você não gosta de orar, você não tem intimidade com Ele. Pois quem tem intimidade com Ele gosta de orar, gosta de estar com Ele. E eu fiquei analisando, hoje eu passei o dia analisando em algo que eu ouvi ontem, de um certo homem falando a respeito da cidade de Maringá. E aquilo fiquei bastante mexida. Porque desde que eu cheguei aqui, eu ouvi que Maringá foi um lugar que houve muitos profetas, que houve muitos sinais, que houve o sobrenatural. Mas sempre que as pessoas se referiam a isso, se referiam no passado, no que foi, no que aconteceu, no que viveu, mas nunca se referiam ao que está acontecendo hoje. Ao que está sendo feito hoje, ao que Deus está operando hoje, ao que está acontecendo hoje. As pessoas nunca se referiam. No passado tinha um profeta que fazia, acontecia. No passado, nós estamos no presente. E o presente agora é que Deus está te chamando para algo diferente. Amém. É que Deus está te convidando nesta noite a você conhecer a pureza do Evangelho.
A pureza que te contraria, que te tira da tua zona de conforto, que te confronta, que vai contra as tuas vontades, os teus pensamentos, que vai contra os teus planos, que nem esse jovem rico. E ele simplesmente, quando ouve, volta triste, porque não estava disposto a fazer, a renunciar. Quer seguir a Jesus? Isso inclui renúncia. Se quiser andar com Jesus, isso inclui renúncias diariamente na tua vida. Renúncia na tua vaidade, renúncia na tua frieza espiritual, renúncia na tua falta de vontade de estar com Deus. E há pessoas que chegaram aqui nesta noite, aparentemente não parece, mas foi o que Deus falou comigo. Pessoas que têm nome de que vive, mas está morto. Pessoas que estão sentindo vazio na alma. E quando o Senhor falou isso comigo, eu ouvi a voz de Deus de forma audível, assim como você está ouvindo a mim agora. O Senhor falou: pessoas nesta noite entraram aqui com vazio na alma, mas estão com o nome de que está vivo. Mas eu que sondo e sei, o coração está morto. Está faltando alguma coisa. Mas você nesta noite veio no lugar certo. Você veio na fonte. E a fonte tem água. Mas é água que jorra para a vida eterna. E o Senhor está dizendo nesta noite para pessoas. Isso sempre é falado no final. Mas eu vou dizer agora. O Senhor te convida para um concerto com Ele. A você deixar tudo que te possui. A você deixar tudo que está te possuindo no dia de hoje. E deixar Jesus possuir a tua vida. E não as coisas do mundo. Porque o Senhor não te chamou para a imundícia, mas para a santificação. E não é a santificação que os homens estão aí pregando, não. A santificação vai muito mais do que eu e você pensa. Vai do pensar até a planta dos pés. Vai do interior até o exterior. Amém? Assim eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus e passo para a irmã Solange nesta noite. Glória a Deus. Senhor é bom, Jesus. Aleluia. Glória. Cumprimento o povo de Deus com a paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Abre a tua Bíblia. O negócio estava bom, podia ter continuado. Glória. Mas tudo que foi falado aqui nesses minutos que a serva do Senhor falou conversa diretamente com a palavra que vamos meditar agora. Amém? Eu não sabia o que ela ia trazer, mas de fato conversa diretamente. Abre a tua Bíblia em 2 Crônicas, capítulo de números 34. 2 Crônicas 34. Poderoso é o teu nome, Senhor. Glória a ti. Quem achou vai se colocando de pé para eu saber quando todos acharem, para lermos juntos. O texto que nós vamos ler, ele está escrito também em 2 Reis, tá bom? Depois, se você quiser meditar em casa, ele também está escrito em 2 Reis, no capítulo 22 e 23. Mas nós vamos ler em Crônicas. Só vou abrir 2 Reis, caso a gente queira acrescentar alguma coisa. Eu gosto quando a história está escrita em 2 lugares diferentes, porque nós podemos pegar muito mais informações. Todos acharam o capítulo 34 de 2 Crônicas? Vamos ler o versículo 8 e depois do 8 vamos pular para o versículo 14, tá bom? Diz assim o versículo 8. Na minha Bíblia o título é Josias repara o templo
Ilquias acha o livro da lei. Versículo 8 diz assim: e no ano 18º do seu reinado, havendo já purificado a terra e a casa, enviou a Safã, filho de Azalias, e Maazéias, maioral da cidade, e a Joá, filho de Joacás, registrador, para repararem a casa do Senhor, seu Deus. Versículo 14. E tirando eles o dinheiro que se tinha trazido à casa do Senhor, Ilquias, o sacerdote, achou o livro da lei do Senhor, dada pela mão de Moisés. E Ilquias respondeu e disse a Safã, o escrivão: achei o livro da lei na casa do Senhor. E Ilquias deu o livro a Safã. Por enquanto, só vamos ler até aí, tá bom? No meio da mensagem, conforme fomos discorrendo sobre o texto, a gente lê mais. Pode sentar. E eu convido você a oferecer ao Senhor alguma coisa. Adore a Ele nesta noite com aquilo que você trouxe, que você tem para adorar, para oferecer a Ele. Aleluia, aleluia. Pode ser melhor porque é para o Rei dos Reis. Aleluia, que vive e reina para sempre. Pode ser melhor porque é para Jesus. Aleluia, 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 aleluia. Fecha teus olhos, soberano Deus, Pai querido e santo. Sim. Tu sabes a necessidade do teu povo, da tua igreja. Eu costumo dizer, Senhor, sempre, por mais repetitiva que eu pareça, mas eu costumo dizer que quando vamos ao médico e o médico passa um medicamento, nós não podemos tomar um medicamento para outra doença. Se o problema é dor de cabeça, vai ser com certeza um analgésico. Aleluia, glória a Deus. Mas se o problema é outra coisa, aí faz-se necessário a mudança do medicamento, Senhor da glória. E eu tenho certeza que o Senhor vai dar o alimento conforme a nossa necessidade nessa noite. Em nome de Jesus Cristo eu te imploro que o Senhor tome os meus lábios, meu Pai, eu te empresto, para que o Senhor fale conforme a necessidade da tua igreja. Em nome de Jesus. Amém? Se você consegue ficar ligado no céu de olhos abertos, tudo bem. Mas se você tem dificuldade, eu convido você a fechar teus olhos, para que nada venha impedir, aleluia, bloquear a tua interação com o Senhor nessa noite através da palavra. É interessante que o rei Josias, ele é um caso, vamos dizer até uma exceção, né? Porque ele começou a reinar com 8 anos de idade. E, de certa forma, é uma quebra de protocolo. Essa frase, quebra de protocolo, tem estado nos meus lábios já faz muitos dias. Desde que Deus falou essa frase para mim a primeira vez, eu tenho repetido ela porque eu vejo em cada coisa uma quebra de protocolo do Senhor. E na vida de Josias não é diferente. É interessante que muitas pessoas falam: eu estou aqui para servir ao Senhor, quem o Senhor usar eu vou receber, eu vou fazer. Mas na realidade não é bem assim que acontece. Eu acredito, analisando a situação, um rei com 8 anos de idade, acho bem difícil que pessoas com mais idade tenham tido tanta facilidade, vamos dizer, de fazer o que o rei dizia. E hoje não é diferente, né? Quando a gente olha para Samuel, também a gente vê isso. Por mais que Eli dissesse para ele: não, dá ouvido aí a voz do Senhor. Deus, Ele quer falar contigo, quer te mostrar algo, quer te falar alguma coisa. Mas a verdade é que quando Samuel vai falar com ele a respeito do juízo de Deus, por causa do que Eli estava deixando acontecer e fingindo que não estava vendo, a sensação que eu tenho é que Eli não dá muito ouvido. Ele escutou porque ele não era surdo, mas ouvido ele não deu, porque se tivesse, tinha tomado o controle da situação. E a palavra do Senhor vai dizer que os seus filhos continuaram no erro, e ele continuou passando a mão na cabeça dos seus filhos. De repente confronta, ouvir um Josias, de repente confronta ouvir alguém que não esteja no mesmo nível intelectual, de repente confronta ouvir Deus falando através de uma jumenta. Mas como recentemente eu preguei uma palavra a respeito disso, e o que o Senhor ministrava no meu coração é que jumenta só fala quando os profetas não querem dar ouvido à voz do Senhor. Porque enquanto tiver profeta querendo dar ouvido à voz do Senhor, Deus não precisa usar jumenta. Então eu entendo que nesses
causa dos profetas que não querem dar ouvidos à voz do Senhor. Aleluias. E nesse caso aqui é interessante que a palavra do Senhor vai dizer que quando Josias passa a reinar, aos 8 anos de idade, ele fez o que era reto aos olhos do Senhor. A primeira coisa que eu vejo nessa palavra é que ele faz diferente do seu pai. Então vamos acabar com esse negócio de perpetuar aquilo que aprendemos errado. Podemos fazer diferente porque Josias é um exemplo de uma pessoa que faz diferente em uma pouca idade. Ele começa a fazer o que é reto aos olhos do Senhor. E quando o homem e a mulher move o seu coração a se humilhar, a andar com sinceridade e integridade na presença do Senhor, a fazer o que é reto diante de Deus, Deus ele começa a impactar quem está em volta dele de alguma forma. Aleluia. De alguma forma. É como um choque. Se eu levar um choque e você estiver tocando em mim, você vai levar o choque. Eu não entendo de energia, de eletricidade, mas eu sei que se outra pessoa tocar vai levar um choque, e outra tocar vai levar um choque, e o último que tocar vai levar um choque maior. As coisas de Deus é mais ou menos assim. A menos que a pessoa não queira dar ouvido à voz do Senhor e endureça o seu coração como Saul. E quando esse jovem, essa criança, começa a fazer o que é reto aos olhos do Senhor, a Bíblia Sagrada vai dizer que ele entra num processo de purificação. Ele entra num processo de purificação e aos 16 anos, 8 anos depois de ter começado a reinar, ele agora faz uma purificação não somente na sua casa, mas ele faz uma purificação em toda a terra. Ele faz uma purificação na sua casa e depois ele faz uma purificação em toda a terra. Só que a Bíblia vai dizer que quando Josias começa a reinar, ele dá ordem para reparar o templo. Só que ele estava tão ocupado que ele não se deu conta que passaram-se 18 anos e nada aconteceu. A Bíblia Sagrada vai dizer que depois de 18 anos o templo estava igual quando Josias começou a reinar. Nada havia mudado. Só que como eu falei, que quando uma pessoa deixa Deus trabalhar no seu coração, move o seu coração para dar ouvido à voz do Senhor, algo vai acontecendo ao entorno de si. Até o dia que ele sabe, até o dia que ele vê, que ele fica sabendo do que acontece. A Bíblia Sagrada vai dizer que ele agora muda a ordem das coisas. E os sacerdotes que estavam pegando os valores e não estavam fazendo o que havia sido dito para ser feito, agora ele muda. E ele coloca agora uma arca na entrada. E diz: todo o dinheiro que entrar, toda a oferta, tudo que entrar agora vai ser colocado na entrada do templo para reparar o templo. Só que agora vamos ter mais uma quebra de protocolo. Qual é a quebra de protocolo? Agora não vai para a mão de quem é de direito, agora vai para a mão de carpinteiros, vai para a mão dos ferreiros, vai para a mão dos pedreiros. E a Bíblia vai dizer que o povo não pedia conta para eles, porque sabia que eles trabalhavam fielmente. Mas sabe o que eu acho interessante? É que a mudança não aconteceu somente fisicamente. Não acontece agora uma mudança somente fisicamente nos aspectos físicos materiais do templo. Ele agora envia este homem que nós lemos, Safã, juntamente com uma equipe para ir lá, para averiguar, para fazer uma limpeza, vamos dizer assim, para tirar a poeira, porque a verdade é que quando nós temos um objeto da nossa casa que está lá esquecido, enche de poeira. E acredite, parece uma ironia. Quando esses homens estão ali, vem o sacerdote, aleluia, e olha para ele e diz: você não sabe o que é que eu acabei de achar. O que é que você acabou de achar? Ele não sabia nem o que era. Um livro. Está bem determinado aí. Que livro? Quando eu olho para esse texto e vejo a forma como esse homem fala, achei um livro. Primeira coisa que eu entendo: intimidade com o Senhor, zero.
Um homem que estava no templo, mas tinha zero de intimidade com Deus. E nem sabia que livro era que ele achou. E agora eu entro. Como é que ele perde o livro da lei dentro do templo? O livro da lei estava dentro do templo. Nunca saiu dali, mas estava perdido. Da show, mantubinácia. Daraia, da sobra. Então deixa eu te dizer uma coisa. Para que haja conserto na minha e na tua vida, para que haja purificação, para que haja santificação, para que haja mudança não somente nos aspectos físicos, materiais, mas principalmente espiritual, você não precisa sair desesperado aí fora procurando. Está aqui dentro. Você só precisa procurar. Da xarai, da sobra. Sabe o que o livro representa? Eu vou pegar carona na outra mensagem da outra semana que eu ministrei. O que foi perdido lá atrás? O quê? Preceitos antigos que nunca deveriam ter sido abolidos. É a palavra. Como que alguém pode perder o livro da lei dentro do templo? Por isso explica a situação, a decadência espiritual, moral, que estava o povo de Deus. Achei um livro dentro do templo. Peraí, deixa eu tirar o poeira aqui para ver que livro é. O livro da lei que Deus deu a Moisés, que Moisés passou para o povo, está perdido dentro do templo. Isso significa que fazia anos que esse livro estava ali, intocável, ninguém tocava, ninguém lia, ninguém meditava, ninguém sabia o que era isso, e agora o povo se desvia da presença do Senhor. Então deixa eu te dizer uma coisa: toda a purificação que acontece na minha vida, na minha casa, na minha terra, onde está sob o meu comando, mas não acontece no templo, ainda está pela metade. A purificação ela tem que ser por completo em todas as áreas da nossa vida. Não tem essa de santificação somente 2 horas por dia quando eu venho para o culto. Dará, xaraia, da sobra. Tem que impactar outras áreas. No momento que ele limpa a casa dele, ele sente a necessidade de limpar toda a terra. No momento que ele limpa toda a terra, ele sente a necessidade de purificar o templo do Senhor. Andará, chama, andará, sai. Da sudecalamantu e decamanácia. Há uma necessidade de uma purificação total e completa na minha e na tua vida, sim. É verdade. Aleluia, 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 aleluia. Há uma necessidade de encontrar o que está perdido. Há uma necessidade de voltar a fazer o que se deixou de fazer. Dei a show, andarai. Dá show, rabassubinai. E agora é levado o livro. E quando é lido para o rei, que o rei escuta, é algo que o povo já tinha vivido. É algo que eles sabiam da história. Porque se tem uma coisa que o judeu sabe fazer, é contar a história. É passar para frente as histórias. As histórias eram passadas. Deus tirou o povo do Egito e foi assim, com o braço forte e as pragas. Abraão, Isaac e Jacó estavam nas histórias deles. Ele sabia que Deus havia falado com Moisés, dado toda a lei. Mas sabe como é que eles estavam vivendo? Igual muitos lugares que eu conheço, que falam assim: deixa um pecado, que pecado? A lei de Moisés, na boca, todo mundo sabia, mas ninguém sabia de ler, ninguém sabia de conhecer a fundo, ninguém havia meditado, entenda isso. É hora de especificar quais são os pecados que estão distanciando o povo de Deus. Ai, xarai, a sobra. É hora de esmiuçar, é hora de dizer, é hora de tocar trombeta. Não basta ter o livro da lei se não vive ele. Shaddai, eu sou de Comanácia. Não basta ter o livro da lei se ele está esquecido, se está empoeirado, se fala tanto na palavra. A palavra é a base bíblica. Porque não pode fugir da palavra. É a palavra, mas não vive ela. Da Shaddai, eu sou. Dai a subecandarai. O pecado. Qual o pecado? Vamos especificar.
Quais são as raposinhas que têm destruído a plantação? Anduí, manda sóbria. Quando o rei escuta embora, sabia de qual é salteado da história do povo de Deus? Aquilo impacta tanto ele. É como você lê a Bíblia de repente um texto. Você já leu a Bíblia de Gênesis e Apocalipse como livro de Gênesis e Apocalipse. Mas de repente você se depara com um versículo que o Espírito Santo te dá. E quando você olha, eu falo isso muitas vezes. Eu digo, parece que eu nunca li. Como assim? Eu passei... E tem esse versículo. Aí você começa a mastigar aquilo. Aí você começa a mastigar. Aí tudo muda. Como eu me lembro, quando começou essa pandemia, o Senhor dava uma experiência para a irmã Thalia, e o Senhor deu um versículo no livro de Jó, falando a respeito dos médicos, os médicos de mentira, que não tem nenhum valor, que está só enganando o povo. E quando eu fiquei meditando naquele versículo, eu falei, só Deus para encontrar esse versículo. Como que a gente passou tanto tempo por cima desse versículo e não encontramos? É mais ou menos isso que o povo estava vivendo. É mais ou menos isso que o povo estava vivendo. O que é? Todos sabem o pecado? Qual é o pecado? Adultério. Vamos especificar. Olhou para uma mulher, desejou, cobiçou, adulterou. Vamos especificar melhor. Sabe por quê? Porque estamos vivendo um tempo quando Deus levanta o profeta Isaías igual. O povo tem olho, mas não vê. Como assim, mas Solange? A Bíblia diz que vê. Diz que vê, mas não vê. Ouve, mas na verdade não está ouvindo nada, não está entendendo nada. O que é que está acontecendo? A Bíblia vai dizer que é o véu. Aleluia. Porque se a gente analisar a história de Moisés, a gente vê que é muito bonito. Moisés descendo do monte, a glória de Deus descia com o homem, o rosto dele resplandecia, brilhava, aquilo impactava o povo, gerava um temor tão grande. Não, é melhor colocar o pano, o véu. Não estamos à altura. Peraí, não é melhor ficarmos à altura? Para que não seja colocado um véu, para não vermos a glória do Senhor? O povo hoje se contenta muito mais em colocar o véu, porque o véu separa. É muito mais fácil dizer, eu não estou à altura, aí é muito profundo para mim, coloca o véu. Por que aquele povo não se posiciona junto com Moisés? Porque é isso que a Bíblia vai dizer no Novo Testamento, que o véu ali vai simbolizar o impedimento. Então a glória de Deus na minha e na tua vida não é para ser escondida, não é para ficar empoeirado, aleluia, não é para saber de ouvir falar, porque o profeta, ele desceu à sepultura, já está com o Senhor, mas Deus está levantando novos. Deus convoca você hoje para impactar a tua geração como Josias. Choraia da subiando aquela sobra, deia chora mantuí daquela manto rebidarasai. Aleluia, aleluia. Deus procura um Josias que chegue limpando a casa, que chegue limpando a terra, aonde vai que ele tem uma palavra do Senhor para entregar, que ele tenha uma vida para impactar. Aleluia, que impacte o templo, que limpe, que purifique e que se humilhe diante de Deus. Aleluia, a Bíblia vai dizer que quando Josias, lê esse livro aí para mim, rapaz, esse é o livro da lei que Moisés recebe de Deus e passa para a gente, para nossa mão, está esquecido dessa forma. Aleluias. A Bíblia diz que aquele homem se prostra diante do Senhor e o seu coração se humilha de tal forma, aleluia, que agora sim, aleluia, todo o povo vai provar o diferente, porque ele tinha limpado a terra, aleluia, mas não bastava só limpar a terra e não ensinar o povo os preceitos do Senhor, necessitava de algo mais. Sabe o que é? É a mesma coisa quando éramos criancinhas. Eu fui uma criança diferente. Não sei se por causa da chamada de Deus na minha vida ou por quê, mas eu fui diferente. Minha avó tinha muitos netos, 43 netos. E ela juntava, quando os netos chegavam, ela sentava numa cadeira de balanço
conta a história. E eu ficava de longe, eu ficava assim olhando e passava na minha mente, e acredite, eu lembro até hoje disso. A minha memória antiga, eu lembro de tudo. Eu não lembro das coisas recentes com facilidade, mas das coisas antigas eu me lembro. E eu ficava pensando, por que ela faz isso? Eu ficava na minha mente de criança, eu não gostava de ouvir. Porque eu ficava pensando, essas histórias que ela conta, ela é crente, uma senhora nessa idade, como que ela mente desse jeito? E eu olhava e eu ficava chateada porque todos acreditavam nas histórias. Ela contava histórias. Lá no Nordeste, no interior especialmente, se fala história de Trancoso. Tipo aquelas conversas que se passam, mas que você não sabe de fato se aconteceu ou não. E na minha mente, eu ficava, isso não é verdade. E eu me opunha a acreditar. E eu não sentava para ouvir as histórias. E eu ficava assim, por que todo mundo está gostando, não está vendo que é mentira na minha mente? Do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Se relaciona com o assunto que estamos meditando. O Senhor está requerendo pessoas que comecem a ouvir e quando ouça algo, comece a processar no sentido espiritual. Não basta somente fazer como Josias, vamos limpar a terra, está tudo bem. Eu tenho que chegar e explicar o porquê para o povo. Minha avó fazia isso, minha mãe por sua vez chegava e dizia, não pode tocar aqui, não pode fazer isso. Mas eu era a estranha da casa e eu queria saber por que não podia. Eu não me conformava. Era algo meu pessoal. Mas por que não pode? O que tem isso aqui? Eu queria uma explicação. E era isso que faltava nesse povo. Josias tinha limpado a casa, tinha uma vida de retidão com Deus. Eu posso dizer que Josias, no Antigo Testamento, se assemelha a esse jovem que foi lido aqui. O Senhor olhava para ele e o amava. Mas faltava algo mais. Não basta eu só limpar a minha vida, a minha casa. Peraí, o templo. Ou seja, a minha vida espiritual, a vida espiritual de cada um dos meus irmãos tem que ser atingida. Quando Josias ouve, a história agora deixa de ser uma história contada, passada de geração para geração, e passa a ser realidade. E ele tem noção, acredite, ele tem noção da ira do Senhor e do juízo que virá sobre o povo. Deus não usou um profeta aqui de imediato para falar com ele. Quando ele lê o livro, vê o que estava escrito e ele compara com as atitudes que o povo estava tendo. Ele tem a noção de que o povo se desviou e foi longe. E foi longe demais. E agora ele chora. E agora ele começa a se humilhar. E agora ele rasga suas vestes e começa a se prostrar diante de Deus. Aleluia. E ele manda os seus procurar uma profetisa. Porque ele quer ouvir a voz do Senhor. Aleluia. Ainda que seja contrariado, como falou aqui nesta noite. Anda sobre, canto e veja Pedro. Aleluia. Quando foi contrariado, muitos foram embora. E Pedro é um dos que aconselha Jesus. Ei, Jesus, muda o discurso, o povo está indo embora. Pega mais leve. Quer ir também, Pedro? Pode ir? Só que ele cai em si. Para onde eu vou? É melhor ser contrariado, vamos dizer assim, e ter salvação do que meu ego ser amaciado até a volta de Cristo e eu descer para o inferno. Para onde iremos nós se somente tu tens palavra de salvação de vida eterna? Contraria, mas é gostoso. Olha para João. João está pregando. João não procura sinagoga, não procura o templo. João procura deserto. E nem por isso ele prega para a areia. Ele tem ouvidos para ouvir. Sabe por quê? Porque ainda que Deus nos contraria e pegue muitas das vezes a mim e a você e nos castigue quando é necessário e nos repreenda, mas no fundo eu e você, nós sabemos
que somente Ele tem palavra de vida eterna. Você já percebeu que muitas das vezes você já foi para casa, em algum momento da tua vida, murmurando o teu pensamento no teu coração? Porque o discurso foi duro, mas tu deixou Jesus? Porque você sabe que é duro, mas é verdade. Fiéis são as feridas feitas pelo que ama, como diz a palavra do Senhor. Aleluia. É melhor você ser alertado agora. Andai, achou, antubi, darás, tecalai, eu sou decai. Aí agora a Bíblia Sagrada vai dizer que o rei sobe à casa do Senhor com os homens de Judá. Agora sim eu estou lendo o texto. Aí vai dizer que ele convoca o povo, ele se coloca de pé, e ele, para dar exemplo diante do Senhor e de todo o povo, ele faz um concerto com Deus. Amém. Da xarabandarai. E quando aquele homem faz um concerto com Deus, acredite, eu vou ler para você não achar que eu estou inventando. Ele diz: e fez estar em pé todos quantos se acharam em Jerusalém. E fez estar em pé, ou seja, todos vão ficar de pé. Acredite. Achai, alai, assobria. Ele fez ficar em pé. Aonde está aqui o livre-arbítrio? Rapaz, deixa eu te dizer uma coisa. Livre-arbítrio só funciona até o momento que tu entrega a tua vida nas mãos do Senhor. Livre-arbítrio é para você decidir se você quer ir para o céu ou para o inferno. Livre-arbítrio serve para você decidir se você quer servir ao Senhor ou a Satanás. Quando você dá a tua vida na mão do Senhor, deu para Ele cuidar. Então é a direção dEle, é o querer dEle, é o comando dEle. E fez todo o povo ficar em pé. E eles fizeram. Colocaram-se de pé, conforme o rei mandou, ordenou. O rei faz o concerto. Acredite, e a todos quantos se acharam em Israel, estou lendo o versículo 33, obrigou a que com tal culto servisse ao Senhor seu Deus. Na mesma intensidade que adoravam a Baal, agora vamos adorar a Deus na mesma intensidade. Na mesma intensidade que sacrificavam a Baal, vamos sacrificar a Deus na mesma intensidade. Entrega total, espírito, alma e corpo. Aleluia, 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 aleluia. Aleluias, aleluias. E a Bíblia diz que o rei mandou tirar do templo. Já estou lendo no versículo 4, no capítulo 33 de 2 Reis. E o rei mandou tirar do templo do Senhor todos os vasos que se tinha feito para Baal. Pausa. Está falando de imagem e escultura, então estamos isentos. Baal está mais presente dentro do templo do que você imagina. Não somente Baal, Mamon e tantos outros deuses. A idolatria, o adultério espiritual, a prostituição espiritual, em que o povo trai Deus com qualquer deuses, está muito mais presente hoje. Acredite. Porque antes você tirava a imagem do Baal, jogava fora, estava purificado. Só que agora a idolatria assumiu uma nova identidade, com uma roupagem diferente. Tem muitas formas de trazer Baal para mim, para a tua vida, sem imagem de escultura. Hoje foi falado aqui dos bens. Mas tem tantos Baals, tem tantos deuses que está ocupando na tua vida e na minha muitas vezes o espaço que seria do Espírito Santo. Mas Josias entendeu que havia uma ira que ia ser derramada e um juízo de Deus. Então, parte de Josias, porque ele entende que tem que partir dele. Quando eu vejo esse texto, você vai se escandalizar com o que eu vou dizer. Você vai se escandalizar. Mas tem coisas dentro da igreja, ai meu Deus, eu vou falar, que não pode deixar crente carnal decidir.
Tem que chegar e dizer, foi desse jeito que Deus mandou. Se é para ficar em pé, é para ficar em pé. Se é para consertar, é para consertar. Se é para limpar, é para limpar. Não tem meio termo, não tem conversa fiada, não. Se é para disciplinar, é para disciplinar. Se é para ajeitar, é para ajeitar. Nós nos tornamos teológicos demais. A verdade é essa. Amorosos demais, não, nos tornamos omissos. Porque o amor de Jesus pelo jovem não fez com que ele se calasse e omitisse uma verdade. Qual é a pergunta? O que é que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Os mandamentos. Porém, se ele seguisse os mandamentos, de fato e verdade, como ele cita, ele não era pegado aos bens materiais. É igual Jesus diz, ele resume os 10 em 2 e diz, se você viver esses 2, os outros estão incluídos. Lógico, você ama o seu próximo, você não vai trair o teu próximo, você não vai falar, você não vai fazer isso, vai fazer aquilo, não vai matar. É assim. Do mesmo jeito, se os 10 de fato tivessem inserido na vida dele, como ele disse, ele não estaria com o coração nas coisas materiais. Usufruiria assim, sem se apegar. Aí nos tornamos racionais demais. Aí amamos demais. Irmã Solange, você está falando besteira? Não. Jesus o amou. A Bíblia diz, foi lida aqui nessa noite. Mas isso não me impediu de Jesus dizer a ele, você me fez uma pergunta, o que você deve fazer para ganhar a vida eterna, e apegado aos bens materiais, não vai. Aleluia. Então eu entendo que eu posso ser religioso, como a serva do Senhor falou. Eu posso viver aqui, e se tiver um impedimento, a porta se fecha para mim. Da Shaya Labraste. Eu fiquei muito tempo pensando, Deus, por que é que o Senhor fala para Abraão? Anda na minha presença e ser perfeito. Aleluia. Eu olhava para esse texto e eu via uma distância de mim muito grande. Aleluia. Você acha que Deus pediria para você alguma coisa que você não consegue? Sabe qual é o problema nosso dos dias atuais? Tudo se resume em dureza de coração. Se Deus fala, vai pegar os bens materiais, endurece o coração, não quer dar ouvido. Deus fala, muitas das vezes tu está falando demais, endurece o coração, não quer dar ouvido. Deixa a vaidade, endurece o coração, não quer dar ouvido. Tudo que Deus vai falar gira em torno de dureza de coração. Quando a gente olha para Josias, a gente vê que o diferencial de Deus aqui foi quebrantamento de coração. A Bíblia diz que o seu coração se enterneceu. Gerou uma mistura. Enterneceu, uma mistura de humilhação, de quebrantamento com compaixão. Aí ele faz o conserto, ele entende que a lei não é só para ser passada como uma história, uma fábula, como minha avó passava, não. Ele entende que é para ser lida, é para ser meditada. Como nós falávamos hoje lá, o pastor citou um versículo. Estávamos conversando a respeito de versículos nunca lidos na Bíblia Sagrada, que a gente passa por cima e finge que não viu. Porque a graça não saiu de graça. Foi muito bem pago. Se eu dar uma coisa para alguém, como já aconteceu, e eu ver a pessoa usando de qualquer forma, não valorizando, eu digo, rapaz, eu não vou te dar mais nada não. Tu não está zelando, rapaz. Isso aqui custou caro para te dar. Já fiz isso muitas vezes com minha filha. Ei, custou. Valorize. Então não se iluda que o preço foi alto e foi pago, mas foi pago. Agora imagine, você quer muito algo e você não pode comprar. Aí vem alguém, o algo que você quer é caríssimo, e a pessoa diz, eu vou pagar para você. Paguei. Como hoje tem, né, os cupomzinhos, vale presente. Só que você simplesmente recebe. Pronto, vou usar o meu exemplo. Agora há pouco passou o dia das mães, para você entender.
E a minha filha me deu um envelope. E nesse envelope tinha dentro um cupom, vale uma massagem. Pronto, ela pagou, vale uma massagem. Mas eu não fui. Eu não fui. O sacrifício foi feito. Cabe a você se você quer aceitar ou não, se você quer pegar ou não. Está entendendo? Para mim, eu tinha que decidir se eu ia a pé, se eu ia de Uber, se eu ia de carro, se eu ia de ônibus. Eu ia pagar uma passagem para ir, eu ia ter que abrir mão daquelas horas, daquele dia para ir. Ia ter um sacrifício também meu. Não na mesma intensidade, mas eu ia ter que renunciar aquelas minhas horas daquele dia para ir lá. Então entenda que a graça requer o sacrifício meu e teu. Paulo, Romanos capítulo 12, versículo 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, como a gente diz no Nordeste, pelo amor de Deus, Paulo diz, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformai-vos com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Ou seja, dia após dia é uma transformação na minha vida, porque dia após dia eu vou meditando no livro da lei, eu vou conhecendo mais. E no momento que eu conheço mais, eu me renovo mais. E se eu me renovo mais, eu me transformo mais. Que negócio é esse do crente ser crente há 20, 30, 40 anos e não tem renovo, não tem transformação? Do jeito que ele estava quando ele recebeu a Cristo está hoje. Espera aí, o livro da lei na tua vida está empoeirado. Porque no momento que você começa a meditar, precisamos tomar uma atitude como Josias. Naquele caso dependeu de Josias chegar e dizer, porque ele tinha autoridade naquele momento. Já que o sacerdote tinha perdido o livro dentro do templo. E agora o Senhor te convoca, depende de você. Vamos parar com esse negócio de usar o exemplo do outro, o testemunho do outro, o que o outro profeta fez, o que Deus usou o outro. Mas e você? E você? O que é que você vai fazer para que haja mudança? Degraçou, andai, asterminaçou. O que é que você vai fazer hoje? Deus falou aqui no início sobre conserto. É o que Josias fez. Me chamou muita atenção, eu ministrando lá em Brasília. Eu estava pregando a respeito de visitação do Espírito Santo e de quando ele faz moradia, que é diferente de ele me visitar e de ele fazer morada na minha vida. E teve um rapaz que ele não se aguentou e esperar até o final do culto e foi fazer um concerto com Deus. E no dia anterior estava sendo pregado, a irmã estava pregando sobre, o título era Reprovados por Deus. A mensagem girava em torno de Saul. E quando terminou o culto, que nós passamos pelo pastor, por um momento ali esqueceu de fazer o apelo. E lá do final, nós escutamos uma voz de um homem. Eu quero voltar para Jesus. Foi ou não foi? Aí aquela alegria, né? Eu quero voltar para Jesus. Eu sou desviado e quero voltar hoje. Ele veio na frente. Quando ele veio na frente, que fomos orar por ele, ele fez, não, eu nunca saí da igreja. Eu estou desviado dentro da igreja e eu não sabia. Mas o Senhor me trouxe aqui nessa noite para me dizer que eu estava desviado. Eu não me desviei da placa, eu não me desviei da igreja, mas do Senhor, do livro da lei, há muito tempo. Da Xarai, eu sou Becamantuí. Eu quero convidar você a ficar de pé. Aleluia, fechar os teus olhos, aleluia. Aleluia, se você quiser fazer concerto, você faz. Se você não quiser, não faz. É uma coisa muito pessoal. Aleluia, se você quiser vir na frente, você vem. Se você não quiser, você fica aí. Aleluia, mas diante do que o Senhor falou aqui conosco. Aleluia, aleluia, não posso sair daqui sem convocar você. Aleluia, 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 aleluia. A tirar a poeira do livro da lei. A situação da tua vida espiritual tem que mudar e só depende de você. Se
vai ficar somente passando história, ou se vai de fato conhecer. É momento de ouvir, de dar ouvido, de esmiuçar a palavra, de tirar as raposinhas da tua vida. Aleluia, que a Bíblia vai dizer que destrói a plantação. Quando a fé se preocupa com a mentira, com a adultério, é tanta coisa grande. E as mínimas coisas está fazendo você perder a visão espiritual e você não se deu conta. Lá Xarai, Decalai, John, Derraba, Sub, Andarai. Mínimas coisas, aleluia, faz você perder a intimidade com Deus. Sabe essa falta, esse vazio, essa tristeza, essa falta. Aleluia, aleluia, de ânimo para o Senhor. O livro da lei está perdido. Aleluia, mas o Senhor me trouxe aqui para dizer: Ele não está lá fora, não. Ele se perdeu aqui dentro. Aqui dentro. Aqui dentro. Xarabacalaba, xarabacai. Um minuto para você se humilhar. Um minuto para você se humilhar. Um minuto para você adorar. Um minuto para você clamar a Ele. Ai, alabaxa, rilamanai. Ei, decachou-me das pés. Zapocha, é um livro. Que livro é esse? É um livro que é responsável por fazer a diferença. A mudança não pode ser só física. Que negócio é esse de receber Jesus e Ele só entrar na tua vida financeira, rapaz? É isso. Que negócio é esse de servir a Jesus e só limpar a casa, e só limpar a terra, e só limpar uma área da tua vida? Não, 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 não. Verdade, Shabandarai. Aleluia, aleluia, aleluia. Venha só de calabasco, Andarai. Aleluia, 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 aleluia. As pessoas hoje querem achar o livro da lei, mas só querem tirar o poeira do que lhes interessa. Como Josias, vamos fazer limpeza só aqui na casa, vamos fazer limpeza só aqui na terra. Não, é no templo. Aleluia, a limpeza do Senhor, a purificação e a santificação tem que abarcar todas as áreas da tua vida. Ai, Xarai, eu sou decai. Tem que haver limpeza na vida sentimental. Tem pessoas que tem que sair da vida de outras. Você tem que. Ai, não torraste, me andarai. Você tem que entender isso. Como assim, irmã Solange? O passado Deus apaga. Não, 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 não é bem assim. Ele apaga o passado. Mas a palavra do Senhor vai dizer que Zaqueu chamou para si a responsabilidade do seu erro. Quando Jesus encontra com aquela mulher, um minuto mais para você se humilhar e eu encerro. Encontra com aquela mulher, ele marcou o encontro com aquela mulher naquele poço. Vai chamar teu marido. Senhor, não tenho marido. Disseste bem, porque tiveste 5, o que tens agora não é teu. O que Jesus está dizendo para ela? Por acaso ele está dizendo que ele vai apagar o passado e vai continuar do mesmo jeito? Não, se ele está dizendo não é teu, ele está dizendo abra a mão. Dá chorai, decantume na sai. Aleluia, imagina que aquele jovem rico, aleluia, vivia os 10 mandamentos. E uma coisa, agora eu vou falar. Vivia os 10 mandamentos. E uma coisa que nem estava ali escrito nos 10 mandamentos, nitidamente, não estava escrito nos 10 mandamentos de forma bem clara. Apego às coisas materiais. Estava escrito isso nos 10 mandamentos por acaso? Mas isso impediria ele ter salvação. Ou eu estou mentindo, ou não está no texto isso. Ai, irmã Solange, isso que a senhora está falando não está escrito na Bíblia. Eita, que falta de visão espiritual, hein, jovem rico? Que falta de visão espiritual. Para tu alimentar o teu pecado, tu quer procurar o versículo que tu quer procurar dentro para alimentar o teu pecado. Aleluia, aleluia, Senhor.
Senhor da glória. Queremos nos humilhar diante da tua face. Queremos abrir mão, rasgar, meu Pai amado, não as vestes, mas o coração diante do Senhor. Aleluia, eu sei que aqui tem pessoas dispostas. Aleluia, como Josias esteve, ao menos um, Senhor. Relaxa, eu sou de comandaço e revelarei a la sobria. Aleluia, um minuto para você se humilhar diante dele. Aleluia, como o Senhor falou conosco aqui, se formos, aleluia, para a casa do Senhor, se formos ouvir a palavra do Senhor, e se não formos confrontados, ai, não foi Deus, desconfia dessa pregação. Lai geras o camandui, dai amonto mi darás rica la yo sou, dai canto mi nasce balasso de canaracia. Aleluia, 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 aleluia. Um minuto para você adorar, um minuto para você chamar a atenção dele como Bartimeu. Oh glória, glória, glória a ti, Senhor. Senhor, reconhecemos que nos distanciamos demais. Reconhecemos que nos distanciamos demais. Oh Senhor, o livro da lei não saiu, continua o mesmo. O Senhor não mudou, continua o mesmo. Mas nós estamos, Senhor, como o povo estava quando voltaram do cativeiro. Cada um corria atrás dos seus planos pessoais, dos seus projetos, da sua casa, da sua vida. E o Senhor levanta o profeta Ageu para dizer que o povo tinha que reparar o templo. E o Senhor diz para o seu povo nessa noite que Ele está cobrando uma purificação do templo aqui neste lugar. E tem pessoas aqui que sabem que é Deus que está falando. Tem pessoas aqui que já entenderam o recado. Depende de você. Depende de você, depende de você. Aleluia, aleluia. Josias pode dizer: eu não tenho experiência, eu sou muito novo, eu não tenho capacidade. Aleluia, aleluia. Mas ele faz o que é reto aos olhos do Senhor, e o próprio Deus vai direcionando o resto. Xalaia sou. Dai jo la rasume calaion deria mancho manasse. Xerai estecala sobria. Assim diz o Senhor: eu sou Deus de coisa nova. Porque há tempos atrás eu fiz uma promessa sobre este lugar, e ainda não a cumpri. Mas eu marquei encontro para dizer que a minha promessa que eu fiz sobre esta casa está de pé. Eu procuro um coração disposto. Laixarai ideia sóbria. Dai canto me dará sóbria. E não penses como andai as pois somente através de eu posso fazer. Assim como eu mostrei para o meu servo que dependia dele, tão somente dele, trazer vida. Rei achou, andará súbia, mas ele tinha que profetizar. Ai, xerai, decochou, me dá súbia. E para tu saber que sou eu que falo nesta noite, eu vou criar uma situação e fazer um rebuliço, e tu vais ver e vai entender
Canjo, Remantui. Porque muitos têm dito nos dias atuais: o meu vento tem passado em muitos lugares, e eles têm dito: é o adversário. Mas assim eu digo: que fui eu quem levantei a tempestade, quando meu servo Jonas fugia da minha presença para não fazer aquilo que eu havia ordenado. Replaçou de rai redaraçou. E deste me daraçou de calastéria. E eu digo que a glória da segunda casa deixai o mancho repassou da rai será maior. E mando rei de astocondarração de reminância. Mas assim eu digo, assim como houve regras para as muralhas virem ao chão, deixai a sobrenasce, assim eu digo para os meus. Andei, camantumina, eu dou regras, estratégias. Daí a sobrenassai. Assim diz o Senhor. Adore ao Senhor com uma salva de palmas. Bem alegre.